Hebreus 11, versículos de 17 a 19, vamos estudar esse trecho hoje. Propositalmente, eu pulei aí o trecho do versículo 13 até o versículo 16, porque esse a gente vai voltar no futuro, nessa parte, tá? Hoje a gente vai continuar ainda vendo sobre Abraão, a terceira parte aí, a respeito do herói da fé, Abraão, a vida de fé de Abraão. Então, Hebreus 11, versículos 17 a 19. Nós vamos fazer essa leitura, peço que os irmãos acompanhem, que diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque te chamará a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela nos fala, apesar da nossa miséria, do nosso coração, dos nossos pecados, mas ela que nos chama a nos corrigir, a olhar com fé para esses homens, esses personagens das Escrituras que, semelhante a nós, também falhos, pecadores, mas se dispuseram, Deus, a andar por fé contigo. Então nos ajuda nesse sentido, para que possamos entender mais esse trecho e que a tua palavra enriqueça o nosso coração com a sabedoria e que possamos aplicá-la para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, mais uma vez, estamos de volta à história de Abraão. Então, teve Abraão 1, Abraão 2, aí Sara e agora Abraão 3. Então é bem significativo a história de Abraão, que o escritor de Hebreus ele descreve aqui dois momentos, né? Até eu falei isso lá da outra vez quando nós estávamos falando sobre Abraão. O primeiro momento é quando Abraão ele é provado a sua fé em confiar na promessa de Deus que haveria de levá-lo para uma terra, certo? E aqui é a segunda prova que Abraão passa em sua vida, que é após o seu descendente, né, após estar já na terra, quer dizer, habitar ali por ali, e ter o seu descendente, agora Abraão é colocado mais uma vez à prova, e nós vamos entender exatamente que prova foi essa, que está lá em Gênesis 22, versículos 1 a 18. Então vai lá em Gênesis 22 e fica lá com o seu dedo aí na página de Hebreus 11 e uma lá em Gênesis 22. Quando lá em Gênesis 22, versículos 1 e 2, nós vemos a prova de fé que Deus traz para a vida de Abraão. Uma prova simples, né? Vamos ver qual foi essa prova, né? Será que foi tão simples? Diz assim, Gênesis 22, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha que prova, né? Uma prova pequena, essa daqui, né? Ou seja, aqui nós estamos vendo a prova que Deus leva a Abraão a sacrificar o seu único filho, em adoração e louvor a ele. O contexto aqui, a Bíblia não especifica com exatidão a época, o ano, ou pelo menos a idade que tinha Abraão e Isaque, nessa história que nós já bem conhecemos. Alguns teólogos estimam aqui que Isaque ele tinha por volta de até uns 10 anos, e eu sigo mais por essa linha, e mais para frente eu vou explicar as razões. Então, em Gênesis 21:8 é dito que Isaque cresceu e foi desmamado, e neste dia o menino ali, naquele dia lá, Abraão fez um banquete e Isaque foi desmamado. Geralmente o desmame, né, é dado com 2 anos, 1 ou 2 anos, as mulheres até 3 anos, né, há o desmame natural da criança, do qual agora ela não precisa mais do leite materno e ela pode já comer normalmente, certo? Então, é nesse cenário de Gênesis 21 e 22, quando Isaque tem por volta de 3 anos, e se a gente somar um pouco, né, o fato de que quando
Isaac, em Gênesis 22, vai até mesmo ter uma conversa com Abraão, quando Isaac pergunta o quê? Né? Pai, cadê o cordeiro? Né? Eu estou vendo aqui a lenha, né? Estou vendo o fogo, estou vendo cadê o cordeiro, né? E então, não era uma criança de 1 ano ou 2 anos que iria falar isso, que entendeu o que é o holocausto, o cordeiro para o holocausto. Então era uma criança que, pelo menos, na minha visão, eu vou explicar mais para frente um pouco, tinha por volta de uns 10 anos. Mas há outros teólogos que acreditam que Isaac tinha 20 anos, como MacArthur, né? E isso daí são suposições apenas, mas o fato é que Abraão tinha por volta aí dos seus 110 anos ou 120 anos, Isaac 10 anos ou 20 anos. Entretanto, independente da idade, da situação ali, do local onde eles estavam até, a história é surpreendente, porque a gente pode aprender muito com essa história riquíssima sobre fé em Deus. Eu vou tentar falar aqui, mas ainda sobraria muita mais coisa para poder falar de toda essa história aqui. Então são muitas as virtudes da fé que nós podemos destacar na vida de Abraão aqui, neste episódio, do qual ele é provado a sacrificar o seu filho, em Gênesis 22. Podemos falar sobre a obediência de Abraão em fazer isso, né? Em ir lá, e não questionar a Deus o porquê que ele tinha que fazer isso. Nós podemos falar sobre a dependência de Abraão, de confiar que o Deus iria prover alguma coisa, que ele vai falar mais na frente isso, e da gratidão também. Abraão ele foi grato a Deus, porque ele sabia, ele cria nas promessas, sabia que Deus, de alguma maneira, iria resolver aquela situação, ele não seria um Deus mau. É isso que a gente vai analisar aqui, mas, sem dúvidas, todas elas estão ligadas ao que o escritor de Hebreus escreve ali no versículo 19, porque considerou que Deus, Abraão, né, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus queria dizer aqui? Quando Abraão ele obedece a Deus e leva o seu filho para o sacrifício, ele quer dizer que a razão por que Abraão fez isso foi o quê? Porque ele confiava que Deus poderia fazer o quê? Ressuscitar Isaac. Então esse é o ponto de destaque aqui que a gente observa da fé de Abraão neste episódio. Então a gente pode dizer que a virtude destacada da fé de Abraão aqui é uma fé que é sobrenatural. Sobrenatural. E a gente vai entender por que ela é sobrenatural. É uma fé que crê no impossível, no irreal, no surreal, no ilógico e no irracional. Porque observe, o pedido que Deus faz a Abraão era um pedido que poderia o quê? Extinguir a promessa, né? E é um pedido também mas estranho, muito estranho, né? Porque note, a gente pode fazer algumas perguntas aqui a esse texto e essas perguntas a gente vai responder isso lá no final. Primeiro, por que Deus pediria que alguém fosse sacrificado para ele ser adorado? Já pensou nisso? Por que Deus pediu isso? Geralmente a gente conta essa história, né? A gente vai lá na parte do Deus proverá, né? Aí, ó, Deus proverá, né? Ó, Deus proverá, Jeová Jiré, né? Que é o nome ali que a gente já estudou, o nome de Deus, né? Jeová Jiré, que é Deus proverá. Mas a questão é que ninguém para poder perguntar por que Deus pede que Abraão sacrificasse seu filho. Por que Deus pediria para poder fazer isso? Já pensou? Né? Desde Abel, a prática era sacrificar o quê? Cordeiro, animais, não é isso? Mas não pessoas, porque era algo cruel. E, na verdade, a prática de sacrifício era um crime, né? Podemos dizer assim, né? Era um crime, era um assassinato. E a prática de sacrifícios humanos não era feita pelo povo de Deus, né? Nem antes de Moisés, nem depois. Era uma prática totalmente pagã, demoníaca, né? De ídolos de deuses pagãos ali e tudo mais. Mas a segunda pergunta que a gente faz aqui dentro disso é por que Deus escolheu exatamente Abraão, do qual acabara de lhe nascer um filho de que havia prometido há 25 anos? Né? Essa é uma outra pergunta bem interessante, mas por quê, né? Porque Deus esperou 25 anos para dar o filho a Abraão, e em 2, 3 anos aí, vamos botar mais um pouco, né? Mas em 10 anos até, sendo que eu creio que seria 10 anos que ele teria, Deus pede esse filho de volta e que sacrificasse a ele. Estranho, né? Por que Deus pede
exatamente? Será que Deus queria de fato que Abraão sacrificasse o seu filho? E a terceira pergunta é: por que Deus usa as palavras único filho e a Isaac a quem amas? Por que Deus usa essa palavra? Porque ele não falou assim: olha, pega o teu filho e sacrifica para mim. Mas porque Deus exatamente fala para Abraão: olha, Abraão, pegue o teu único filho, o filho a quem amas, e leve-o ao holocausto, sacrifique-o por mim. Então são perguntas bem interessantes. Será que Abraão não tinha mais um outro filho? Abraão tinha um outro filho? Tinha. Ismael, mas não era o da promessa. Então para Deus não era um filho legítimo, que iria herdar ali a terra e as promessas que sucederiam. Mas qual a razão por que Deus enfatiza também a palavra amor num pedido que iria causar dor a Abraão? Já pensou? Né? É como, vamos pensar aqui, né? Eu sei que tem muitos pais aqui, mas imagine, Aleno, né? Se Deus te falasse isso: olha, Aleno, você que ama, né, seus filhos, sacrifique-os eles por mim. Não tem lógica, não é? Não tem lógica esse pedido. Por que alguém pediria para matar alguém e cita a palavra amor nessa história toda? Você está vendo? As coisas assim bem... Para nós, humanamente falando, é uma coisa meio uau, né? É difícil entender isso daqui. Mas essa ordem assustadora de Deus era um meio de provar que a fé de Abraão era sobrenatural. Então, de fato, Deus não queria que Abraão matasse a Isaac, mas ele queria fazer um teste. A gente vai entender o desenrolar desse teste que ultrapassa a história de Abraão até, né? E vocês já podem imaginar. Então, ao longo da trajetória da sua vida, Abraão, ele aprendeu a viver uma fé sobrenatural. Então, a pergunta é: toda fé é sobrenatural? O que vocês acham? Sim ou não? Se for Sim? Sim ou não? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? A questão é não. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós podemos ter fé em pessoas, podemos ter fé em coisas, podemos ter fé em expectativas mais palpáveis, mais reais desse mundo, mas a fé sobrenatural, ela passa além da lógica humana, além das leis naturais da natureza, né? Normais da natureza, além do físico. É uma fé sobrenatural. Porque, olha, Abraão tinha essa fé. Tanto que no versículo 2 de Gênesis 22, você pode notar lá, olha o que acontece, né? Quando Deus dá essa ordem a Abraão, né? Olha, Abraão, vai lá, oferece o teu filho e tal. E aí o que acontece no versículo 3? Abraão questiona Deus. Por que Deus? É isso que está lá? O que diz? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não questionou, ele falou: não, vou lá. Não há aqui nenhuma ponta assim que Abraão, não, realmente, né, Deus, pensa um pouco aí, será que é isso mesmo, né? Eu tenho que fazer isso? A gente percebe claramente isso daqui. E, assim, nenhuma relutância, Abraão, ele não questiona a ordem de Deus. E Abraão, e note que aqui é a fé sobrenatural, porque note que Abraão se levanta na alta noite, toma os seus servos, e a Isaac, toma 2 servos e a Isaac, e faz os preparativos do sacrifício. E note que isso aqui é tão sobrenatural, porque perceba, não há registros, antes da história de Abraão, até aquele ponto, de que alguém foi o quê? Você não tem. Então era algo novo. Era algo assim totalmente sem... Uau, né? Biblicamente a gente não tem. E eu creio que realmente não teve. Né? A gente tem depois. Aí no Novo Testamento você vai vendo histórias no Antigo também, no Novo, você vai vendo depois histórias assim. Né? Mas aqui não. Aqui é algo novo a questão da ressurreição. Então Abraão, ele tem essa fé sobrenatural. Por quê? Porque o autor de Hebreus, ele diz que porque ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Isso é impressionante, isso é uma fé, né? Porque a ideia é, se alguém morreu, acabou. Se alguém morreu, enterra. Se alguém morreu, né? Já tem gente já olhando a herança, né? Ou seja, se alguém já vai olhar a herança é porque aquele não vai voltar mais, né? Mas para Abraão não. Para Abraão, olha, se Deus me pediu isso é porque eu creio que ele vai dar um jeito.
E pode ser que até meu filho volte a viver. Não sei como, mas Deus vai fazer isso. Então, note que, olha a situação. E Abraão, ele levanta de madrugada, ele sai de Berseba, e Gênesis 21, 33, né, vai citar aí que ele sai de Berseba, e ele vai a um monte, né, em Moriá. Moriá era uma região, e lá tinha um monte, e hoje Moriá é Jerusalém, né, fica lá em Jerusalém, e ele percorre ali 70 quilômetros, 3 dias de caminhada, 70 quilômetros, né, junto ali com os seus servos. É o que diz ali os versículos seguintes, que ao terceiro dia, erguendo Abraão, viu, versículo 4, né, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então Abraão, depois de 3 dias, viu Moriá, que é o monte. Hoje Moriá, quer dizer, na época de Salomão, o Monte Moriá se tornou o quê? O local onde se edificou o templo, né? Então o local ali do evento de Abraão e Isaac, depois se tornou o local onde se construiu o templo. E mais tarde, hoje, nos dias atuais, aonde é o Monte Moriá? Você já sabe. Quando você olha para Jerusalém, você vê tipo uma abóboda de ouro. Não tem aquela abóboda de ouro? Ali é uma mesquita, a mesquita do Domo da Rocha. É uma mesquita. Então foi exatamente naquele lugar onde está a mesquita que Abraão fez aquela prova de fé, teve aquela prova de fé. Então agora você sabe se localizar quando você olhar para um mapa de Israel, alguma foto, alguma reportagem, você sabe o que foi ali, né? Mas aí note o que acontece, o que naturalmente nós poderíamos pensar de Abraão. O que a gente poderia pensar de Abraão aqui? Abraão é no mínimo um pai maluco, né? Um pai biruta, sem coração, um criminoso, um sem alma, né? A gente pode pensar assim, né? Mas Abraão, você vai fazer isso mesmo? Seu filho, Abraão, 25 anos. 25 anos esperando, Abraão, você vai agora. Mas a convivência de Abraão com Deus, com quem falava diariamente, o fez entender que o Senhor não estava fazendo aquilo sem um propósito. Esse é o motivo. Que Deus não era um Deus mau, ou que levaria Abraão ao sofrimento, apesar daquele pedido assustador. E aqui eu quero fazer uma observação, certo? Bem importante. Essa história de Abraão é um caso peculiar, é um caso à parte. Se você hoje disser que Deus te pediu algo, que você fizesse algo semelhante a Abraão, não foi Deus, foi Satanás, tá bom? Porque você, diferente de Abraão, tem muito mais conhecimento de Deus, né? Muito mais Bíblia, ou se Deus te pedir qualquer outra coisa, você põe um pé atrás e avalia o que a Bíblia diz. Porque o que tem gente aí falando, olha, Deus me pediu para poder fazer isso, Deus pediu para poder fazer aquilo, Deus pediu para poder fazer isso. E na verdade não foi Deus. Ou foi você mesmo, ou seu coração enganoso, ou foi Satanás. Entendeu? Esses dias aí um camarada falou que Deus tinha pedido a ele para poder ir com a mulher de um outro e adulterar. Então assim, tem que ter muita... Isso aqui é um caso absurdo, mas a questão é, tem muita gente fazendo isso daí por aí. E com o nome de não, foi Deus que falou, foi Deus que mandou. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós já temos conhecimento da palavra. Nós já temos uma base teológica, um ensino doutrinário da Bíblia. E isso precisa ser analisado, né? Isso aqui foi um evento em particular, peculiar, que aconteceu na vida de Abraão, na época em que Deus falava o quê? Diretamente com os homens. Hoje ele nos fala por meio da sua palavra, né? Ele nos guia por meio da sua palavra. Certo? Então, pela fé sobrenatural de Abraão, ele não enxergou o quão aterrorizador era sacrificar o seu filho. Ele não viu isso. Mas o que ele viu? Ele viu adoração. Porque note os versículos 5, versículo 4 e 5. Diz, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E o 5 diz, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mas Abraão é doido. Agora que ele é doido, não é possível. Deus pediu para sacrificar o filho. Ele está dizendo aqui, olha, fiquem aí, eu vou ali com o menino, vou adorar a Deus e depois eu vou voltar com ele. Né? Mas Abraão não bate, né, uma coisa com a outra. Abraão ele vê nesse ato de sacrificar o seu filho como um ato de adoração a Deus, de uma entrega total a Deus. Abraão estava disposto, como
o escritor de Hebreus fala, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. E vamos ver mais. E note que isso daí é fé, e fé sobrenatural. Como é que alguém vai ser, eu vou ali matar uma pessoa, mas depois eu vou voltar com ele aqui? O papai está doido. Mas Abraão, mas não era, porque é fora do natural, do comum, do que a gente acha que... Porque ele tinha essa fé sobrenatural. Deus poderia operar um milagre tão grande, que talvez ninguém tinha visto, que era a ressurreição até aquele ponto, e Deus haveria de agir, porque ele cria exatamente nisso. Então, diante disso, em quais bases está alicerçada a fé sobrenatural de Abraão? E aqui eu queria destacar duas bases, que é as bases que a gente vai ver aqui. A primeira base é a base no poder de Deus. A fé sobrenatural de Abraão estava alicerçada ou baseada no poder de Deus. Note os versículos 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, note que... Interessante isso, né? Quem foi que levou a lenha? Isaque, né? E quem que levou o fogo e o cutelo? Abraão, né? Isso já dá para imaginar. Olha quantas histórias maravilhosas nisso aqui a gente pode pensar, né? A gente vai pensar um pouquinho mais na frente. E aí 7 ele vai dizer, quando Isaque... aliás, assim caminhavam ambos juntos. E 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, essa pergunta aqui, né? Imagine seu filho perguntando isso para você. Talvez essa aqui foi a pergunta mais difícil que Abraão ouviu na sua vida. Naquele momento. É uma coisa de chorar, né? Assim, o que eu vou responder agora? E aí a resposta de Abraão é a resposta de fé. Versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quando nós falamos aqui de Deus proverá, Abraão ele não respondeu ao seu filho com uma mentira, porque a fé sobrenatural dele era uma fé tão grande de que essa afirmação é uma afirmação correta e não está errada. Deus proverá. Não sei, Deus proverá. Deus vai agir de um modo, mesmo que seja, talvez ele podia ampliar essa resposta, mas isso ia assustar, né? É você, meu filho, mas Deus proverá. De algum jeito Deus vai. Mas assim, Abraão ele respondeu o que a fé sobrenatural. Abraão não sabia o que iria acontecer, mas ele creu que Deus era poderoso para transformar toda aquela situação conflituosa em algo bom. Por isso que Abraão responde, Deus proverá, que nós já sabemos, estudamos há um tempo atrás, Jeová Jiré, né? Ele vai usar o nome certo é Yavé Jiré, né? O Senhor proverá, quando depois ele fala em letras maiúsculas. Bem, em outras palavras, Abraão estava dizendo, olha, Deus é poderoso para resolver essa situação, porque Jeová Jiré, ou Deus proverá, quer dizer isso. Deus observará, Deus considerará, Deus dará atenção, Deus nos atenderá. Deus, ele vai resolver. Em outras palavras, Jeová Jiré Deus vai resolver. Deus vai cuidar. E não sabemos qual foi a reação de Isaque, mas podemos notar que ele não se esquivou, mas confiou no seu pai. E aqui eu acredito que Isaque, ele tinha exatamente uma pequena idade. Porque o que vai acontecer nos relatos seguintes provam que realmente somente uma criança com até 10 anos poderia não perceber a situação. E eu vou explicar. Quando ele, na sequência, versículos 9 e 10, nós lemos assim: chegou ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Agora pensa, se fosse um homem de 20 anos, de 25 anos, do lado de um Abraão, já um velho, de 100 e pouco, o que iria acontecer? Ei, meu pai, que é isso, né? Ia pular fora, Ia pular fora. Então,
eu acredito que só poderia ser o quê? Uma criança. Alguém que não tem, assim, qualquer percepção do perigo. E que, muito bem, confiando no pai, poderia ser colocada sobre o altar e Abraão podia fazer o que quiser com ele ali. Então, note a situação, que para Isaac também lhe custou uma fé, né? Mesmo que ingênua, né? Mesmo que talvez inocente, mas a confiança no pai, que o pai não iria fazer mal, né? E Abraão confiando que o Pai Eterno não iria fazer mal. Olha, gente, olha o cenário. Quando a gente observa isso, a gente vê assim, meu Deus, né? Quanta fé tem aqui. É. E aí, meus irmãos, nós notamos o versículo 10. Acho que esse versículo aqui é o mais assim tenso da coisa, né? Quando diz o seguinte: e estando à mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, ele levantou, já estava assim, já, né? Para vir. E aí nós notamos exatamente que, ao ver essa cena, talvez o escritor de Hebreus, ele escreve aquilo que está no versículo 19. Quando ele diz lá de Hebreus 11, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, Abraão estava disposto mesmo. 18, 19, Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, o seu único filho. Então Abraão mostrou aqui a sua fé sobrenatural. Creio que até mesmo para imolar o seu filho em seu grande poder, né? No caso Deus, Abraão fez aquilo confiando no grande poder de Deus que poderia ressuscitá-lo, mesmo sabendo que toda essa história até ali nada havia acontecido de nenhuma ressurreição existente. E aqui nós entendemos que a fé sobrenatural de Abraão, e também para nós também, deve enxergar o poder de Deus como um poder real. Muitas vezes a gente fala assim, e eu acho que às vezes a gente tem que se corrigir quando a gente fala assim: olha, eu fiz de tudo, agora está com Deus. Como se Deus fosse o último recurso, né? Fosse o STF. Né? Meu Deus. Nem pode, né? Mas imagine, né? Imagine quando a gente fala como se Deus fosse assim, a última coisa. Olha, já tentei isso e ter só Deus agora. Só Deus agora não, sempre foi Deus. Do início ao fim. Deus usou os recursos, os meios, as situações, mas sempre foi Deus. Não é só agora é Deus, não. Agora Deus vai entrar em campo. Agora que já fiz de tudo, estou cansado, agora Deus vai lá. E não é. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E nós percebemos que essa é a fé sobrenatural, que enxerga o poder de Deus como um poder real. É um poder que eu não estou vendo agora, mas está atuando. Sobre a igreja, sobre os corações, sobre as situações, né, do que a igreja está vivendo agora, certo? Além do físico, além do natural. Como cremos que o sol vai nascer amanhã? Você crê que o sol vai nascer amanhã? Eu creio, acredito, né? Como depois a lua vai se projetar no céu e vai iluminar. Como que você crê que ao tomar água você vai saciar sua sede? Essa deve ser também a crença na fé de Deus, em Deus, no poder de Deus. A fé sobrenatural. Eu tenho que crer em Deus exatamente igual como eu creio que essas coisas vão acontecer amanhã. Ou daqui a pouco, quando for tomar uma água depois do culto. Eu tenho que crer nisso. Deus nos pede para ter esse tipo de fé. Então assim também devemos crer no poder de Deus, que o poder de Deus é real e Ele intervém em qualquer circunstância difícil, conforme a sua vontade. E a segunda base em que Abraão ele alicerça a sua vida é na fidelidade de Deus. Ele crê no poder de Deus, ele confia no poder de Deus e é a base da sua fé, mas também na fidelidade de Deus, que Deus seria fiel à sua promessa. Deus nunca iria falhar. E aí note os versículos 12 e 13, isso vai impactar você também agora, quando diz assim: quando Abraão estava no versículo 10, né, prestes a imolar o seu filho, aí no versículo 11 é dito: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Isso aqui é interessante. Aqui não diz que o anjo, ele falou com Abraão, né? Abraão. Mas como é que foi que o anjo falou? Abraão, Abraão. Ele não diz. O anjo falou. O anjo
bradou. Para um anjo bradar, meu amigo, é porque a coisa estava... O negócio já estava aqui, ó, na goelazinha, assim, já estava raspando, assim. Entendeu? Então, e ele não fala Abraão, ele cita Abraão. Como se fosse um chamar a atenção. Olha, não, calma. Talvez até o anjo falou assim, aí, rapaz, Abraão vai fazer, mas fica assim, será? Vai, não vai. Fica assim, né? Mas não, Abraão foi e o anjo teve, para, acabou. Agora já sei, calma. Sei que tu temes a Deus. Por quê? Por que Abraão faz isso? Porque ele crê que Deus é fiel. Que Deus ele vai ser fiel para com a sua promessa, a promessa que ele tinha feito. Então Abraão não estava fingindo, ele creu exatamente na promessa de Deus, até o fim. Ou seja, irmãos, o que é temor? Temor a Deus não pressupõe medo, mas fidelidade, submissão e obediência. É isso que é temor a Deus. Se você teme a Deus, primeiro você é fiel. Aliás, primeiro você é submisso, você é obediente e por fim você se torna fiel a Deus. É um vínculo, né? É uma sequência. Você não cria temor sem ter essas coisas. Eu quero o temor de Deus, eu quero que o temor de Deus venha sobre mim, e me encha logo de temor aqui. Não. Só vai vir se você submete a Ele, se você obedece a Ele e se você é fiel a Ele. Aí sim você vai sentir o temor de Deus. Você vai crescer no temor de Deus. É isso que nós precisamos. E o anjo, portanto, ele vê que Abraão temia a Deus. E Abraão crê que Deus, de alguma maneira, iria conduzir ele para um caminho que não iria alterar a sua promessa. Tanto que é isso que fala o versículo 18 de Hebreus 11. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão, ele crê exatamente nisso, meus irmãos. Então, ao ver que Abraão era fiel a Deus, ao Deus fiel, o Senhor lhe provê, como ele havia dito ao seu filho, né? E lhe renova a sua promessa. Então note que na sequência, quando ele diz isso do versículo 13, versículo 14, note o que Deus vai falar para ele. E pôs Abraão, o nome daquele lugar, né? O Senhor proverá, que aqui é Jeová Jiré. Daí diz ele até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E então, versículo 15, nós lemos, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E 18, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E aqui, o que Deus faz aqui? Ele relembra as promessas de Gênesis 12. A promessa do descendente, de que faria uma grande nação, de que iria o abençoar, e de que iria morar na terra, e de que as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência dele. Então Deus reforça as promessas dele. Ele é posto à prova, e Deus olha para Abraão e fala assim, olha Abraão, você foi temente a mim, eu vejo que tu tens uma fé realmente sobrenatural, então eu jurei por mim mesmo. Note, imagine Deus dizer isso para mim e para você. Eu juro por mim mesmo. Meu Deus, quem é Deus para poder jurar por alguma coisa de minha vida? Mas Deus faz isso por quê? Porque Deus tinha uma promessa. E a promessa, lembra quando Abraão ele adormece? E quem é que passa, né, no meio dos animais mortos, né? É o próprio Deus. Porque Deus jurou que Ele mesmo iria fazer aquilo. Então, por parte é a graça de Deus, por parte é o esforço de Abraão, mas por parte é a graça de Deus ali presente. Então, a prova da fidelidade não está em palavras. O esforço de Abraão baseado na graça, tá? A prova da fidelidade não está em palavras, e guarde isso, mas em ações fáceis, sobretudo ações fáceis em cenários difíceis. Isso é que é fidelidade. Fidelidade é você ser fiel a Deus em cenários difíceis.
É você ter ações fiéis, sobretudo ações fiéis em cenários difíceis. Apenas saberemos quem é fiel, ou até mesmo se você é fiel, diante das dificuldades. Você quer ver se alguém é fiel? É diante das dificuldades. Não é diante quando tudo está bem. Quando tudo está bem, qualquer palavra sai da minha boca. Eu sou fiel, eu amo, né? Eu sou honesto. Quanto dizem isso daí não é? Né? Então, boca aceita qualquer palavra. Mas a questão é que é no momento, nas ações, que você vai provar se as palavras que saem da boca são verdadeiras. E foi ali na vida de Abraão. E dizer que é fiel quando tudo está bem é fácil, né? Mas ser fiel quando tudo está difícil, aí sim, tem grande valor para Deus. E Deus honra. E foi o que Deus fez aqui com Abraão. Tiago destaca a fé de Abraão nesse mesmo episódio. Tiago, lá em Tiago 2, 21 a 23, destaca a fé de Abraão, dizendo: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual disse: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então ele cita esse episódio, lá quando Deus o ordena para sacrificar o seu filho, para relembrar isso. Viu aí como que a fé de Abraão, Abraão tinha fé, e por isso ele demonstrou a sua fé exercendo a obra. A obra era o quê? A obra era obedecer a Deus no sacrifício do seu filho. E Abraão o obedeceu. Por isso que ele faz essa ideia de que, olha, assim também é na nossa vida. A gente não pode dizer que tem fé em Deus se nossas obras, nossas ações não demonstram essa fé sobrenatural em Deus. Perceba? Dá para entender o link das coisas? Né? Então isso aqui é bem interessante. Então, no fim das contas, Abraão fez o que fez porque tinha Deus por fiel da sua promessa. O Deus fiel espera a fidelidade de seus filhos, mesmo postos às provas, pois é nesse momento que provam ser fiéis à palavra do Deus fiel, que nunca falha. Então é nesses momentos que a gente vai mostrar que somos fiéis, mas não só nós. Não é para mostrar que eu sou fiel, não é isso só. Não é isso, não é essa ideia egoísta, né, de mostrar que eu sou o melhor, não é isso. Porque nós não somos, mas é mediante a fidelidade de Deus. É nesses momentos difíceis que a gente vai olhar para a fidelidade de Deus. Irmãos, eu vou dizer a vocês, quantas pessoas serão abençoadas pela nossa história, pela história atual da nossa igreja. Talvez quantas igrejas aí estão quase, talvez mortas, tem um templo enorme, tem tudo. Tem tudo que a gente não tem hoje, né? Um berçário, um templo, uma galeria, tem até um templo com ar-condicionado. Tem tudo, mas muitas igrejas estão mortas. E talvez pela nossa história de fé, né, de crer no sobrenatural de Deus, essas pessoas podem ser abençoadas e ver, olha, gente, a gente tem tudo, Deus tem dado tudo, mas olha o que a gente tem feito. A gente não temos crido em Deus como Deus. É por isso que eu estou te falando, a nossa história não é só nossa história. É Deus nos usando para fazer uma história muito maior. Né? Às vezes a gente olha para o nosso problema pensando que não, é só meu, meu Deus, é porque Deus fez comigo, né? Mas Deus está te usando, você não é um instrumento de Deus? Você não crê que você não é um vaso, um instrumento de Deus? Então Deus está te usando até mesmo nisso para poder abençoar outras vidas. E Deus está usando a nossa igreja nesse sentido. E como nós temos que crer. E Abraão é a prova disso. É o instrumento que Deus está usando para poder aperfeiçoar a nossa fé aqui. Certo? E ao entender, finalizando toda essa história, nós conseguimos responder as perguntas que levantamos no início. Por que Deus pediu que alguém fosse sacrificado para adorar a adoração a Ele? Por que Deus exatamente escolhe Abraão e o seu filho prometido para isso? Por que Deus usa as palavras único filho e Isaque, a quem amas? Porque, na verdade, Deus não está somente, como eu falei, colocando ou trabalhando apenas com Abraão e Isaque. Mas Deus está projetando em Abraão e Isaque o que ele iria fazer com o seu filho. Você percebe como é... Irmãos, Deus, olha, sendo sincero para você com todo o coração, Deus nos ama. Mas quando Deus quer nos usar para algo maior, Ele não pergunta a você, olha, o que você quer? Ele só faz na sua vida e você vai.
E você vai. Ele não tem assim, olha, você quer papinha de isso ou quer isso aqui? Não é criancinha. Deus fala, não, vai você, eu vou te sustentar, né? Você vai passar pela prova, pelo vale, mas você vai ficar de pé. Você vai andar com os 2 pés fortes e erguidos, né? Sem cajado, sem nada. Sem muleta, você vai passar porque eu vou te sustentar, porque eu estou fazendo algo muito maior. E Abraão, Isaac é a projeção daquilo que Deus iria fazer com seu filho, que é a promessa para nós hoje. Então o que Deus pediu a Abraão era o que ele iria fazer com seu filho, de fato. Não houve brado para Deus. Para Deus. Deus foi lá e fez. Né? Podemos comparar Gênesis 2:22, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e oferece-o em holocausto, com João 3,16. São versículos iguais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Deus fez. Deus Pai assentou o seu Filho Jesus Cristo, a quem tanto amava, sob a lenha, que era o madeiro, a cruz, e passou o cutelo da sua ira sobre os nossos pecados nele, e o fogo que iria nos consumir, né, do inferno, sobre Cristo. Ele tinha o cutelo e ele tinha o fogo, né, para prover a sua promessa feita a nós. Então naquela posição era Deus, e Isaac era uma representação de Cristo, do qual Deus iria imolar, né, a sua ira ali, com o corpo de Isaac, que era Cristo, e Cristo iria sentir o fogo, porque Cristo desceu, né, até as profundezas do inferno. Mas como também a gente pode ver essa história de outro ângulo. A mesma cena, Abraão estava na posição de Deus, e nós estávamos na posição de Isaac. Porém, providencialmente surge a figura do carneiro preso pelo chifre entre os arbustos, que está lá em Gênesis 22, versículo 13. Note que, olha o que é dito. Tendo Abraão, né, depois que ele fala que não negaste o teu único filho, ele diz, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Então, de um outro ângulo, era Deus que estava com o cutelo e nós que estávamos sobre a lenha, perto a sentir o fogo. Mas Deus fala, não. Tira o sacrifício aí, que não é esse sacrifício. Esse daí, eu não quero esse. Mas qual é Deus? E Deus providencia um sacrifício. E esse sacrifício é a representação, esse carneiro preso, né, dos chifres ali, é Cristo. O cordeiro providencial, que é colocado ali, e nós deixamos o lugar, e Cristo assume o nosso lugar para receber o cutelo e o fogo da ira de Deus. João 1,29 nos diz isso, né? Quando João vê a Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez João deve ter imaginado essa história de Abraão, né? Ou não só de Abraão, mas também do templo, do que era feito no templo todos os dias, os sacrifícios. E aqui, irmãos, para fechar, nós percebemos que a fé sobrenatural de Abraão, que Abraão tinha, é a mesma que nós devemos ter. Abraão agiu por fé antes do Salvador chegar. E nós devemos viver pela fé, pois já vimos o nosso Salvador. Né? Abraão, ele está assim, ele está antes de Cristo, né? E nós estamos depois, nós já vimos essa história toda. Então nós precisamos ter essa mesma fé dele. A mesma fé que Abraão tinha nesse Cristo, nesse Senhor da promessa que nunca falha. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, como o Senhor usa pessoas para fazer coisas tão extraordinárias, tão preciosas, que tocam, Deus, a nossa vida, o nosso coração, que nos faz pensar cada vez mais a respeito de quem Tu és, de quem nós somos, da nossa miséria espiritual, da nossa dependência em Ti. O Senhor é um Deus que nos fez a promessa, que nos dá a promessa e nos mantém na promessa. Então, Senhor, nós somos gratos por isso, como foi na vida de Abraão. O Senhor deu a promessa a ele. E o Senhor manteve ali, e ele até o fim da sua vida.
e não ao ponto de até mesmo não negar, Deus, aquilo que talvez, humanamente falando, era aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. Mas isso era a representação daquilo que o Senhor ia fazer por nós e o Senhor não negou também. Que também, Deus, da mesma maneira que o Senhor não negou o seu filho, que não possamos negá-lo, Deus, a Ti. Que não possamos, qualquer coisa de nossa vida, negar a Ti, Deus. Possamos nos colocar, nós, como sacrifícios, como Paulo fala, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, diante do Teu altar, para fazer a Tua obra. Porque aquilo que era precioso, Deus, para Ti, o Senhor não nos negou. Que o Teu nome seja engrandecido, o Senhor toque nossas vidas e que a Tua palavra, Deus, faça morada em nosso coração para transformar, Deus, tudo aquilo que talvez esteja bagunçado em nossa vida. Porque nós queremos ter uma fé sobrenatural. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.